Olá, saudações. Nosso bate-papozinho rápido aqui de hoje vai ser sobre a formação de princípios e a formação educacional. Os princípios eles devem necessariamente partir dos responsáveis, dos pais. Os responsáveis legais devem formar o caráter das pessoas, dos jovens, dos adolescentes. O que é o caráter? Características. Características emocionais, características comportamentais, características que formam a cosmovisão, que é a visão de mundo individual de cada pessoa. A convivência é de fundamental importância, porém não uma convivência meramente física, mas uma convivência de fato, de trocas, de exemplos dados. O ser humano é um binômio. Medo e prazer. É disso que somos constituídos e todas as nossas ações são baseadas no medo e no prazer. Portanto, a busca constante pelo prazer faz com que nós necessariamente tenhamos que ser limitados. Essas limitações devem ser a exata dose de medo que é materializada nas punições devidas, as retribuições pelas condutas desvalorosas, principalmente dentro do aspecto legal, o aspecto ético, o aspecto moral. Então, necessariamente, o seio familiar deve criar o caráter nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Quando essas crianças, esses jovens, esses adolescentes chegam em um ambiente escolar, em uma instituição educacional, eles necessitam ter um caráter definido. Quando alguém não possui um caráter, uma característica definida, ela se torna um camaleão social. O que é esse camaleão social? Uma pessoa que se adequa a qualquer meio em que está inserida e não se importa com o tipo de conduta, com o tipo de ação que vai ter, porque ela quer estar bem aceita em determinado grupo. Esse é o grande problema que nós temos na atualidade. Os responsáveis, os pais, comumente trabalham e deixam os seus protegidos, os seus filhos, na responsabilidade das instituições educacionais, de creches, arrumam cursos para fazer. E os educadores acabaram tendo que assumir uma função que não é deles, de formação de caráter, de formação de cobrança de princípios. Isso estraga o processo cognitivo, o processo de aprendizagem. O educador ele deve ser visto como alguém que transmite conhecimentos técnicos, que são conhecimentos que serão utilizados dentro de um rol exigido, não tão taxativo, mas sim, existe uma taxatividade difícil de calcular, mas que as sociedades têm baseadas em seus ordenamentos jurídicos, em seus códigos de ética, em sua moralidade. As pessoas devem aprender a agir de forma unificada, mesmo que haja diversidade. A diversidade é o pensamento diferente, o modelo de ação, de direcionamento a determinado propósito, ou a escolhas pessoais, mas que não agridem outrem. Quando há conflitos, nós não estamos falando de diversidade, estamos falando de divergência. E isso tem acontecido muito no Brasil. Falam sobre diversidade, mas o que há de fato é uma divergência. Defesa de determinadas questões que fogem aos valores que deveriam ser defendidos. Valores são proteção, são os valores, os princípios de ação, são as proteções fundamentais da coesão social. Então, mesmo que uma pessoa seja religiosa, a outra pessoa não seja religiosa, uma pessoa siga uma religião ou outra, elas têm essa diversidade de pensamento religioso, mas todas, melhor dizendo, estão buscando uma sociedade coesa, uma sociedade de compreensão, uma sociedade que auxilia, onde as pessoas se auxiliam, uma sociedade de tranquilidade, cada um a seu método.
isso é diversidade. Mas quando um grupo religioso diz que o outro está errado e que aquele grupo deve ser destruído, nós já temos divergência. Isso não tem coisa alguma a ver com diversidade. E essa compreensão ela deve partir do seio familiar. O educador, as instituições educacionais, têm o dever de proteger os princípios e os valores tidos como aceitos e protegidos por lei, pelo Estado, pelo ordenamento jurídico, e também tem o dever da proteção física e emocional do ser que ali está como discente, como educando. Quando o educador passa a ter a função de disciplinador, porque o seio familiar falhou em formar princípios, o educador ele perde a condição de transmitir conhecimentos de forma proveitosa. Porque quando o educando, quando o aluno, ele chega a ter antipatia, o que é comum, de um docente, de um professor, ele perde o interesse pela matéria. Automaticamente o processo educacional, o processo de aprendizagem é interrompido. Mesmo que não seja interrompido porque o aluno vai estar ali, ele é altamente prejudicado. Quando o Estado, as instituições educacionais, os responsáveis delegam ao educador e às instituições educacionais, seja gestão, seja o pedagógico, a função de criar princípios, o erro já está instalado. Porque passam a ter a função de disciplinador. Quem forma princípios também tem que ser disciplinador. E quem é disciplinador fora do seio familiar tem sérios problemas de manter uma certa simpatia entre aquela pessoa que disciplina e que está sendo disciplinada. Porque o convívio não é pessoal, é um convívio profissional, um convívio técnico. Então isso prejudica, sim, o processo educacional. Quando há uma falha na punição, na retribuição, há também uma falha no processo educacional. Há o processo de aprendizagem, ele é extremamente prejudicado. É por isso que os responsáveis devem retomar a sua função de formação de caráter. Quando os responsáveis, os pais, eles saem e vão para o trabalho a semana inteira e delegam a formação de caráter aos educadores, a creche, a instituição educacional, a academia, a babá, eles só estão oferecendo pessoas que vão protegê-las, não vão formar caráter, vão criar um camaleão social, que é aquela pessoa que se adequa a qualquer grupo sem restrições de conduta, porque ela não recebeu princípios basilares de ação. Ela não tem uma cosmovisão, que é a visão de mundo pessoal, baseada nas experiências e conhecimentos recebidos. Somos um binômio, medo e prazer. Nós buscamos constantemente o prazer. A única coisa que nos limita a não termos ações extremamente cruéis é o medo da punição. Então a punição ela é fundamental, ela é essencial para manter uma sociedade coesa e cada ser humano dentro de um controle de conduta. Porque mesmo que ele deseje algo, ele sabe que ele não vai deixar de ser punido. Autopreservação. É evolutivo isso. Então nós evitamos a dor. E para evitarmos a dor, nós necessitamos saber que ela realmente existe, que a punição existe e será efetivada. Então quando o responsável delega ao educador a função de educar, ele já está entregando a criança ou adolescente com caráter formado. E é nesse momento que o educador pode trabalhar, pode ensinar de fato, transmitir conhecimento. Quando o responsável entrega uma pessoa, uma criança, um adolescente sem limites porque não é punida, quando transgride as normas, ela está entregando ao educador alguém para ser disciplinado. Porque em uma sala, em um ambiente escolar, existem crianças, existem adolescentes que têm disciplina em casa e outros que não.
automaticamente o educador tem que dar mais atenção àqueles que necessitam ser disciplinados, prejudicando a aprendizagem daqueles que já têm princípios bem definidos dentro do seio familiar. E quando nós falamos em seio familiar, comumente, não, a família é desestabilizada, só tem a mãe, só tem o pai, que é criado com a avó. Não. Isso não é justificativa para dizer que uma pessoa é desestabilizada. Existem pais e mães que não conseguem dar educação, de fato, né? Limites aos seus filhos. Existem avós, existem mães, existem só pais, enfim, tias, que conseguem, porque premiam e punem na medida necessária. É assim que os jovens vão se formar bons cidadãos, né? Porque quando eles chegarem na idade adulta, tendo essa conduta de faz o que quer quando quer, automaticamente eles serão punidos de forma bruta pelo Estado. A formação mental de conduta de caráter cabe aos responsáveis. A formação técnica, intelectual, condizente com o que a sociedade, um determinado grupo social, o Estado, né, Estado em lato sensu, poder público, seja a União, Estado Federativo ou município, exigem culturalmente e legalmente. É isso que o educador, que as instituições educacionais transmitem. Matemática, biologia, história, filosofia, sociologia, física, educação física, geografia, história, né, e por aí vai. É essa a função do educador. Não é de criar princípios e valores. Eles devem receber o jovem pronto a receber conhecimentos. E durante todo o processo educacional, essas crianças, esses adolescentes devem continuar recebendo os seus valores, os seus princípios, e os educadores das instituições têm o dever de proteger esses valores, de fazer com que eles não sejam danificados no ambiente escolar, nem na vida, tal como proteger fisicamente, psicologicamente também. Quando uma sala não existe sala, uma sala, né, por exemplo, uma instituição educacional, menos ainda, não existe uma sala homogênea, todas são heterogêneas. Existem pessoas ali prontas a receber educação e outras não. A educação, né, estatal, porque elas precisam da educação familiar, que implica a informação de caráter, em conhecer limites, porque senão as instituições e os educadores vão perder como estão perdendo, porque assumiram a função de disciplinadores. Essa não é a função. As escolas necessitam de um grupo específico para disciplinar, com câmeras nas salas, onde, ao ser percebido indisciplina, monitores vão até essa sala e direcionar esses alunos ao pedagógico, à direção, aos próprios responsáveis. Quando o professor deve deixar a função de disciplinador, porque isso prejudica o processo de aprendizagem. O aluno ele vai antipatizar. E o professor ele precisa de proteger aqueles que estão ali já prontos com um bom sustentáculo familiar a não se perderem em meio a esses que ainda não se encontraram. Então ele necessita ser um disciplinador. Então o meu apelo é feito principalmente aos responsáveis, que se esquecem que as instituições educacionais não são celeiros de disciplina, mas celeiros de conhecimento. Aprendam a punir, aceitem as punições, já que foi transmitido à educação a disciplina. Sobra a educação. Então, comumente acontece dos responsáveis não gostarem dos filhos estarem sendo disciplinados pelas instituições educacionais. Então, disciplinem os seus filhos, os seus protegidos em casa, auxiliem com isso na formação de um Estado, de uma nação mais coesa e que conseguirá manter uma relativa paz social através do caráter e da educação.
ok? O papo foi além do que deveria, foi bem acima do tempo que eu teve previsto. Mas fica aí a mensagem de hoje, ok? Grande abraço, até o próximo bate-papo.